Esta é a Avenida do Samba, por onde passa o carnaval oficial de Porto Alegre. Dentro e fora das arquibancadas do Complexo Cultural do Porto Seco, milhares de foliões participam da festa de Morro. Mas o evento mais popular do Brasil passou e ainda passa por outras avenidas, ruas e salões da capital. Diferente do grande espetáculo realizado hoje, décadas atrás, a brincadeira ocorria de forma espontânea nos bairros e na região central de Porto Alegre. Locais que estão sendo reocupados por uma nova geração que busca resgatar esse passado. No TVE Repórter de hoje, nós vamos percorrer os novos e os velhos caminhos da folia porto-alegrense para mostrar a relação entre o carnaval, a cultura e os espaços urbanos. A relação de Porto Alegre com o carnaval começou cedo, ainda no século XIX, e bastante diferente. No lugar do samba, a brincadeira era se sujar, jogar água, limão de cheiro e até farinha uns nos outros. Era o intrudo, tradição trazida pelos açorianos. Desde então, a população foi encontrando diferentes formas de fazer carnaval. Eu prefiro pensar que o carnaval ele é uma tradição disponível a diferentes grupos sociais, incluindo as elites, incluindo os brancos, os negros, os imigrantes, os afrodescendentes. E cada grupo social se apropria dessa festa de acordo com as suas características e adaptando a sua festa às suas próprias condições sociais. Então nós vamos ter um carnaval de elite, um carnaval mais enriquecido, de gente mais abastada, desfilando em carros luxuosos no centro da cidade, mas também aqui na Cidade Baixa, nessa parte mais empobrecida, como era no início do século XX. Né? E o objetivo das elites porto-alegrenses nesse período, lá, final do século XIX, início do século XX, era justamente esse, era uma festa pedagógica. Eles queriam ensinar os mais pobres a festejar o carnaval da maneira como eles acreditavam ser as formas superiores, as formas civilizadas, as formas bonitas e requintadas. E era uma tentativa de apropriar no Brasil e adaptar ao Brasil os carnavais europeus. Entre marchinhas e polcas, o carnaval da elite porto-alegrense na virada do século XIX acontecia no centro e em salões requintados. Era o auge das sociedades carnavalescas, como a Esmeraldas e os venezianos. Mas os pobres também faziam a sua festa, do seu jeito e onde fosse possível. A Cidade Baixa, por exemplo, é um espaço associado ao carnaval da cidade já de longa data. Também porque foi um espaço onde, por exemplo, os libertos lá na década de 1880, com o próprio processo de desagregação da escravidão, acabaram se fixando nessa região da cidade. Na Cidade Baixa, eu digo, no areal da Baronesa, ao longo da Avenida João Alfredo, porque ele era um riacho, era uma região insalubre, uma região mais empobrecida. Hoje, o atual bairro Rio Branco, no século XIX, se chamava Colônia Africana, porque vários libertos se fixaram naquele espaço, fixaram moradia, suas famílias, tiveram espaços, inclusive, de plantações, espaços agrícolas, pequenas unidades, pequenas roças naquele espaço ali. Então a festa, o carnaval, acabou sendo associado a esses espaços também. Além da Cidade Baixa, bairros como Santana, Menino Deus, Azenha e também o Monte Serrat entravam em efervescência a partir de 1930. Carnavais de rua que duraram décadas e ficaram na memória de muitos. Nós tínhamos coretos espalhados por todo Porto Alegre. Então as pessoas saíam de casa cedo e permaneciam ali, porque basicamente todas as escolas, todas as agremiações passavam por ali, era um compromisso que elas firmavam com as comunidades. Tinha o Carnaval do Partenon, tinha a Descida da Borges, logicamente, né, que era o ponto central do Carnaval de Porto Alegre. Na nossa comunidade também havia um carnaval comunitário, um carnaval participativo, né, o famoso carnaval de bairro, ali na Encruzilhada do Samba, na Batista Xavier. Frequentava o carnaval de rua da Sociedade Floresta Aurora. A festa nas ruas era feita predominantemente pela população negra.
Com a sua dança e o batuque do samba, os negros fizeram do carnaval instrumento de manifestação cultural, social e religiosa. Traço marcante até os dias de hoje. Os clubes sociais negros, como Floresta Aurora e Satélite Prontidão, reforçaram esta ligação. Com os blocos e depois as escolas de samba, o povão foi se apropriando dos festejos. Do intrudo nós passamos também para os Zé Pereiras, grandes sociedades, Esmeralda, Venezianos, 1875, isso é elite fazendo carnaval no centro, ninguém reclamava, na Rua da Praia. E até chegarmos aos blocos na colônia africana, né? Rio Branco, Baronesa de Gravataí, a Redenção, essa parte toda. Surgiram mais de 39 blocos, era um carnaval efervescente. É importante perceber que aqui em Porto Alegre havia diversas agremiações operárias, por exemplo, com imigrantes, com libertos, isso já no início do século XX, com ex-escravos que depois largaram a escravidão, arranjaram outras atividades de trabalho e ingressaram em agremiações operárias, e essas agremiações também foram importantes para o desenvolvimento do carnaval, porque eles... Enfim, é uma forma de sociabilidade. Esses grupos operários se organizavam nos dias de festa e colocavam um bloco na rua também, né? Por volta dos anos 50, as sociedades carnavalescas elitizadas vão saindo de cena. Apenas alguns clubes mais tradicionais mantiveram suas atividades. Nas ruas, além dos blocos populares, as tribos carnavalescas também movimentavam a cena a partir de 1950. Uma peculiaridade do carnaval da cidade, que reverenciava os índios nos dias de folia. Eram 11 na época. Hoje existem apenas 2, os Comanches e Guaianazes. Mas, se algumas tradições se perdem, outras são retomadas. Os blocos carnavalescos, que minguaram por conta da pressão dos que se sentiam incomodados com a folia, caíram novamente no gosto popular. Eu fui para ver o carnaval e fiquei estupefato. Realmente o carnaval da Cidade Baixa se aproxima muito do carnaval do Rio. Eu vi, na verdade, o que eu não vi há muitos anos. Grupos fantasiados, pessoas jovens, pessoas mais antigas, blocos, todo mundo numa interação, sabe? E procurando aquilo que é fundamental, que é o divertimento, que é a alegria e que a gente não via antes. Um movimento de reocupação de espaços por velhos e novos atores. O Bloco da Laje, ele surge para principalmente resgatar assim, né, as tradições dos carnavais de antigamente, né, os carnavais de rua, populares, onde as pessoas, né, se reuniam a partir dos seus desejos para construir um carnaval que fosse a manifestação mais pura das pessoas. A gente fez a nossa primeira saída na Cidade Baixa e a gente recebeu um retorno de público muito interessante, talvez muito maior do que a gente tivesse calculado. Isso nos trouxe uma demanda de investigar, bom, que território é esse que nós estamos pisando, né? Da onde que vem isso? Nós não estamos inventando a roda, gente. Então foi muito importante para a gente fazer esse resgate de ir nos lugares, de conhecer essa história para saber aonde que a gente está, que território que a gente está pisando, quais são as forças e as origens que a gente evoca na nossa brincadeira. Né? A movimentação dos blocos inicia ainda em dezembro, com ensaios abertos ao público. Os do Maria do Bairro acontecem no Areal da Baronesa. A proposta do Bloco Maria do Bairro hoje e sempre foi de proporcionar um carnaval espontâneo, um carnaval lúdico, um carnaval para a família, um carnaval de resgate de marchinhas e trazer aquele antigo carnaval onde todo mundo brincava na rua, né, e durante um certo tempo acabou se perdendo devido a vários fatores. Este ano, cerca de 20 blocos percorrem os caminhos dos antigos carnavais, arrastando uma multidão. Notei também que não é a comunidade que antigamente participava desses eventos. É um outro tipo de comunidade, que eu não sei se isso aí está um pouco ligado à questão social, talvez não à questão étnica, mas, sinceramente, a questão social, isso aí me parece que está pesando. Né? O Maria do Bairro levou milhares de pessoas para a Rua Sofia Veloso. O número expressivo de foliões vem mudando a rotina da cidade
e demandando uma postura diferenciada do poder público. Bom, o carnaval, principalmente o carnaval de rua, dos blocos, é um carnaval espontâneo. Ele é um carnaval desorganizado, de certa maneira, porque é um pouco improvisado, ele é feito em cima da hora, as pessoas se reúnem, vão para uma esquina e acabam brincando. Eu acho que o poder público ele tem que estar junto aos blocos e não querer competir e bater de frente. Uma mobilização que mobiliza mais de 300 mil pessoas. É uma manifestação popular. E o poder público, claro, tem que estar olhando para que não haja um prejuízo da comunidade em si. Vai crescer, mas tem que ser cuidado, nós temos que ter um carinho especial, porque ali é um povo todo diverso, diversas classes já estão nesse movimento, né? E é um movimento que tem que ter regras. Como em outros tempos, a movimentação do público reacende as discussões entre moradores e foliões. Especialmente na Cidade Baixa, bairro historicamente boêmio e onde a polêmica é recorrente ao longo do ano. Marcelo critica a sobrecarga no cronograma do carnaval na região e defende uma melhor distribuição dos blocos. O carnaval, ele é da cidade inteira. O carnaval nasceu tanto no centro, quanto no Menino Deus, quanto na Cidade Baixa, quanto no Caminho do Meio. Quando nós falamos, vamos levar o carnaval para a cidade inteira, nós queremos desonerar essa comunidade. Esse carnaval de massa, colocado em um novo contexto urbano e reunindo vários perfis, também abre espaço para a revalorização da história da festa em Porto Alegre. No bairro Menino Deus, a comunidade do Areal da Baronesa continua fazendo samba, agora em parceria com o Bloco Maria do Bairro. O local é reconhecido como o berço do samba na capital, lugar de origem de Lupicínio Rodrigues e da Escola Imperadores do Samba. Símbolos de resistência, os sambistas do Quilombo do Areal não se deixaram levar pelo carnaval espetáculo e escolheram ficar onde tudo começou. Faltou verba, né, para nós levar nossa comunidade lá para o Porto Seco, né? E nós resolvemos fazer um carnaval livre, assim, sem ter horário e coisa, e a gente se deu muito bem, encontrou essa rapaziada firme de fazer carnaval, né? E nós vamos bater pé, nós vamos ficar na Cidade Baixa, não vamos se entregar, não. Nosso carnaval é aqui, aprendemos aqui. E para dar continuidade a esse trabalho, existe a Areal do Futuro, uma bateria composta por 70 crianças. Em 8 anos, o projeto Samba Educa já recebeu mais de 600 crianças. A peregrinação das escolas de samba pelas avenidas da capital ao longo da história e a chegada do carnaval oficial ao Porto Seco é o que você vai ver no próximo bloco. A história mostra que não só as festas do povão eram consideradas empecilho para a ordem e o desenvolvimento urbano. Vilas populares também. O processo de urbanização sempre tem um impacto muito forte, muito direto sobre a organização dos festejos carnavalescos aqui na cidade, especialmente porque esses festejos carnavalescos eram organizados por uma população negra que foi expulsa desses espaços mais próximos do centro da cidade. Essa desorganização, o processo de urbanização desorganizando essas comunidades que organizavam a festa, tem um impacto sobre a própria festa. Na Restinga, a maioria dos mais de 100 mil moradores é remanescentes da Ilhota e do Areal da Baronesa. Uma população pobre e, na maioria, negra, afastada das regiões centrais da cidade em nome do progresso. Em 1971, foram inauguradas as primeiras unidades habitacionais. Na mudança, eles levaram também o ritmo do samba. Assim como o bairro, o Carnaval da Restinga reflete a organização e a resistência desta comunidade. Criada em 1977, a Estado-Maior da Restinga desfilou pela primeira vez no Carnaval Oficial de Porto Alegre no ano de 1979. Desde então, a escola vem fazendo história com seus sambas inesquecíveis e uma bateria que toca no compasso do coração de cada um dos seus componentes.
Nós aqui na Restinga hoje, se você falar em bairro Restinga, você vai falar no Estado Maior da Restinga, que é o cartão de visita da comunidade. A escola desfila hoje com aproximadamente 2.000 pessoas. Eu posso dizer para ti que 1.800 pessoas, 1.700 pessoas são do bairro da Restinga aqui. As crianças, elas fazem um turno alternado aqui, são fiscalizados na escola, tem que estar com nota boa para sair na escola. Isso é um trabalho que a Restinga vem fazendo e é o nosso futuro. É, sim, maravilhoso. E eu amo muito essa escola. A conexão entre as escolas de samba de Porto Alegre e as diferentes comunidades vem de berço. Quase todas nasceram de antigos blocos carnavalescos. Por anos, as escolas desfilavam nos bairros, visitando umas às outras, tradição que ainda se mantém. Só em 1960, o desfile ganha caráter oficial. A partir daí, as escolas crescem e peregrinam pela cidade. A primeira avenida do samba foi a Borges de Medeiros. De 1969 até 1975, os desfiles passam a ser realizados na Avenida João Pessoa. A Loureiro da Silva também foi passarela do samba entre 1976 e 1987. E a Augusto de Carvalho foi o último local central onde aconteceu o carnaval, de 1988 até 2003. Hoje, o Complexo Cultural do Porto Seco é a casa oficial do Carnaval das Escolas de Samba. Um carnaval que vai além de uma manifestação cultural e cumpre também uma função econômica e social. O carnaval ele tem uma cadeia produtiva muito grande. Nós temos aproximadamente 8.000 empregos informais no carnaval. Já existem famílias hoje, né, que por terem, né, uma atuação no mercado de trabalho em atividades menos complexas, né, que buscam no carnaval o seu sustento em 8, 9 meses do ano. São aderecistas, ferreiros, soldadores e muitos outros profissionais que passam horas e horas preparando o grande show que você vai ver na avenida. Aqui é importante quem limpa o barracão, quem cozinha para o barracão, quem faz o ferro, quem faz o carnaval. Todos nós aqui somos importantes, é uma engrenagem. No barracão da Imperadores do Samba, 10 costureiras confeccionam as fantasias da bateria e das baianas. Esta prestação de serviço, ao ser remunerada, né, esses indivíduos eles estão indo, né, para este mercado, né, consumindo. Nós aquecemos, né, o comércio e a indústria, né? No momento em que as nossas alegorias têm base de ferro, a indústria de ferro está fornecendo ferro para esta manifestação. No momento em que nós temos fantasias com um volume considerável de tecidos, a indústria de tecidos está se beneficiando disso. E, obviamente, o comércio também está se beneficiando disso. Foi justamente o crescimento das escolas e o tamanho de toda esta indústria o motivo pelo qual as escolas desfilaram em tantos pontos da cidade em busca de um lugar adequado para o seu espetáculo. As comunidades carnavalescas tentaram buscar junto ao poder público, entidades empresariais e sociedade civil, a construção de um local fixo na região central que oferecesse a infraestrutura necessária. A proposta não foi aceita. Como alternativa, surge o Porto Seco. Primeiramente, surge do preconceito da cidade para com a classe menos favorecida. A classe do carnaval, a cultura pobre. Nós identificamos uma dificuldade muito grande de aceitação da sociedade como um todo, da sociedade porto-alegrense, da sociedade do Rio Grande do Sul, a essa cultura popular, né, que também é uma cultura que tem origem afro. Né? Sempre é difícil de a cultura pobre desenvolver a sua arte. E o carnaval foi para o Complexo Cultural do Porto Seco. Mas ali desse limão nós temos que fazer uma limonada. E eu tenho certeza que o povo do carnaval, com a vontade, com a raça que tem, vai fazer ali eclodir realmente o que se precisa, um centro cultural. A distância do Complexo Cultural do Porto Seco foi um dos principais motivos para o descontentamento da comunidade carnavalesca.
O Carnaval de Porto Alegre, ele vem sofrendo altos e baixos. Há momentos em que ele pode-se dizer que ele cresceu em alguns aspectos e também há outros aspectos que dá para dizer que ele foi, entre aspas, diminuído. Eu acho que um dos fatores principais, eu acho que dessa redução que nós temos a lamentar é talvez a saída aqui do centro de Porto Alegre, né? Quando tu estás no centro, é a direção natural das pessoas. Então as pessoas estão lá, né? Como diz, o artista tem que ir onde o povo está. Aqui nós somos os artistas, temos que trazer o povo para assistir os artistas e as pessoas têm que se deslocar. Então isto é o grande diferencial. Embora ainda receba um público geralmente de várias partes da cidade, mas ele se concentra mais no público da Zona Norte, da região metropolitana, mas a Zona Sul eu digo que foi um pouco alijada do Carnaval de Porto Alegre, até o próprio centro e a Zona Sul ficaram um pouco alijados com a transferência dele para a Zona Norte. Para alguns, a distância foi compensada pela segurança e a organização. Desde que a gente foi o Carnaval Porto Seco, a gente não teve mais problema de brigas, nada. Todos os anos a gente faz uma reunião com a Brigada Militar e ela sempre diz, é um carnaval mais tranquilo do que aqui embaixo, que era muito aberto. A construção do Porto Seco veio só a engrandecer o carnaval, com a facilidade de você sair dos barracões, desfilar na avenida, voltar para dentro do barracão. Acho que em nenhum lugar do país, nem em Rio de Janeiro, nem em São Paulo, os barracões ficam junto à pista de desfile. A infraestrutura do local também provoca insatisfação. Público e carnavalescos aguardam há 10 anos a finalização do projeto definitivo do complexo. Se por um lado a construção dos barracões lá no Porto Seco foi um avanço, por outro lado nós estamos desde 2003 com um aparelho que ele não foi concluído. Nós não temos as arquibancadas fixas, o que faz com que seja gasto um recurso que poderia ser investido, né, na produção direta do desfile. As condições para que se faça, para que se conclua a obra, estão todas projetadas, todas liberadas. Falta o quê? A parte econômica, que para nós deveria começar já nesse ano de 2014, mas a conjuntura nacional, estadual, municipal, financeira do país, não deixou. O poder público tem que ser o fomentador da cultura, em qualquer segmento. E o Carnaval cobra isso dioturnamente e não abre mão de que lhe seja dada a estrutura para que ele possa fazer a sua cultura acontecer. Uma forma encontrada para não separar de vez o carnaval da área central da cidade é o projeto Descida da Borges, criado no mesmo ano em que o carnaval foi transferido para o Porto Seco. A Descida da Borges resgata os antigos carnavais que aconteciam bem aqui no centro da cidade. E a grande presença de público mostra que essas lembranças ainda estão vivas no coração e na memória de muitos porto-alegrenses. A realeza começou, nós temos 37 anos. Nesses 37 anos nós muito convivemos com o Carnaval da Borges, convivemos com o Carnaval de todos os bairros. O melhor carnaval que tem para mim aqui é na Borges Medeiros. O Carnaval do povão, fica mais acessível a todos, é muito bom. O gingado da passista, o bailado do mestre-sala e da porta-bandeira, o compasso da bateria, a alegria contagiante da massa atrás dos blocos. As ruas de Porto Alegre serão sempre o elo a conectar os diferentes personagens desta grande manifestação popular. Uma festa onde as pessoas se misturam de forma espontânea pelo mesmo desejo: se divertir, sonhar, sambar e brincar. Quem é que usa cabelinho na testa e um bigodinho que parece mosca? Só cumprimenta levantando o braço. Palhaço, quem é que usa cabelinho na testa e um bigodinho que parece mosca? Só cumprimenta levantando o braço. Palhaço.